Mulheres da América Latina. Arteiras e arteiros do nosso canal, como é que vocês estão? Hoje eu venho aqui trazer uma artista cubana. Ela é uma artista que evoluiu dentro do processo dela desde o período academicista. Ela foi à Europa e trouxe uma identidade com caleidoscópio colorido, cheio de formas, de cores vibrantes. Estamos falando de Amélia Peláez. Amélia nasce em 1896, numa família de classe média. Seu pai era médico, sua mãe era dona de casa. E essa casa, gente, era uma casa que você respirava o feminino. A mãe era a grande matriarca dessa casa e foi a grande inspiração de Amélia para as suas obras. E então ela tem a oportunidade de estudar na escola de San Alejandro. E nesse período ela aprendeu muitas técnicas sobre o impressionismo. A gente vai ver uma pintura desse período, de 1926, que se chama Paisaje de Puentes Grandes. Ela tem essas cores fortes, vibrantes. A gente percebe que essas casas nos dão a entender que elas estão à beira de um rio, ou à beira de águas calmas, porque percebemos o reflexo das casas. Então, todo esse trabalho fino, rico, bastante acadêmico. Em 1927, Amélia vai para Paris. E ela vai para Paris junto com uma amiga, Lídia Cabrera, que também na época era pintora. Depois ela se tornou escritora, mas ambas foram para Paris porque conseguiram uma bolsa e foram lá estudar. E conheceram diversas mulheres interessantes, viram várias exposições. Amélia, inclusive, aproveitou um largo período em que ela ficou na Europa e aproveitou para conhecer vários países também. E elas tiveram a honra de estudar com ninguém mais, ninguém menos do que Alexandra Exter, ou Madame Exter, como a gente pode ver aqui no nosso vídeo, porque no canal a gente tem um videozinho falando sobre a Exter. Então, depois que ela estuda com a Exter e tem essa noção da linha, do traço, da cor, do design, que Madame Exter domina muito bem, ela retorna a Cuba com uma outra característica. Toda essa experiência que ela viveu na Europa a fez perceber o quão importante foi, desde o início da sua vida, o contato com essa atmosfera feminina. Então, a partir desse momento, todas as suas obras sempre terão alguma característica feminina. Seja uma mulher, ou uma menina, ou uma flor, formas sinuosas, orgânicas, bem estruturadas dentro da composição. É dessa maneira, com essa produção, que a Amélia retorna para Cuba. E isso nós vemos dessa obra chamada Mulher Reclinável, que ainda não é uma obra dentro do colorismo que ela vai propor em seguida, mas já é uma obra que começa a estudar essas formas que vão além daquilo que ela já tinha estudado. Então notem a diferença daquela primeira obra lá de 1926 para essa obra de 1935. Ela começa ali a criar uma identidade muito própria e ela vai avançando durante a sua carreira. O período em que ela ficou em Paris foi extremamente importante para que construísse uma identidade no seu traço, na sua forma de se expressar. E esse contato com mulheres
de uma outra realidade, diferente da dela. É um tema também que a gente vai ver nas nossas pílulas arteiras dessa semana. Então, quinta-feira a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essa história. Mas todo esse envolvimento que ela teve com o feminino trouxe essa subjetividade de Amélia. Essa segunda obra, ela já tem uma característica que é um pouco mais da originalidade de Amélia Pelaez. Como a gente pode ver nessa obra, nós já percebemos aqui uma obra que tem uma cor que já vai ter uma característica muito mais particular de Amélia e que também traz alguns traços da arquitetura, dos vitrais, de todas essas construções arquitetônicas cubanas que ela tenta de alguma forma inserir nas suas obras, trazendo essa identidade também do lugar da onde ela veio. Amélia, depois de toda essa aventura que ela viveu em Paris, ela retorna a morar com sua mãe, na mesma casa em que ela passou a sua infância, e ali ela fica até o seu falecimento. Então, nós deixamos aqui essa artista sensacional que conseguiu, ao longo de toda a sua carreira, construir uma identidade, construiu essas obras magníficas que nós trouxemos aqui. Eu deixo o meu abraço, curte esse canal, compartilha, tamo aí.